Quando foi que alguém fez algo errado e te culpou você por isso? Meu vizinho se cortou ao arrombar minha garagem e tentou me processar por ter vidro perigoso na minha própria janela. Eu moro em um bairro tranquilo onde todo mundo se conhece. Meu vizinho, Dave, parecia normal no início. Nós nos cumprimentávamos, trocávamos conversa fiada sobre o tempo, mas então coisas estranhas começaram a acontecer. Minha bicicleta desapareceu do meu quintal e algumas ferramentas sumiram da minha garagem. Nada valioso o suficiente para chamar a polícia. Dave sempre se oferecia para me ajudar a procurar minhas coisas perdidas. Que estranho, ele dizia. Quem pegaria uma bicicleta do seu próprio quintal? 3 meses atrás, instalei uma câmera de segurança voltada para a minha garagem. Depois que meu soprador de folhas sumiu, não contei a ninguém sobre isso, só queria ver o que estava acontecendo. Na última terça-feira, por volta das 2 da manhã, meu celular vibrou com um alerta de movimento do aplicativo da câmera. Verifiquei a transmissão ao vivo e vi alguém tentando arrombar minha garagem. A pessoa usava um moletom com capuz e um pé de cabra para forçar a janela lateral. Peguei meu celular para ligar para a emergência, mas então a pessoa se virou em direção à câmera. Era o Dave. Fiquei observando ele lutar com a janela por cerca de 5 minutos. Então, ouvi um barulho de vidro quebrando e o vi cambalear para trás, segurando o braço. Ele havia quebrado o vidro ao tentar forçar a abertura e se cortou bem feio. O sangue pingava de seu antebraço na minha entrada de carros. Dave olhou ao redor, em pânico, e depois correu de volta para sua casa, segurando o braço ensanguentado. Liguei para a polícia e mostrei a eles o vídeo. Caso ganho, certo? Errado. Na manhã seguinte, Dave bateu na minha porta com o braço na tipóia. E um cara de terno barato. Este é meu advogado, disse Dave. Precisamos conversar sobre as condições inseguras da sua propriedade. Eu os encarei. Você quer dizer a janela que você quebrou enquanto tentava me roubar? O advogado interveio. Meu cliente estava tentando devolver algumas ferramentas que ele pegou emprestado acidentalmente quando se feriu por um vidro não sinalizado em sua propriedade. Eu perguntei. Pegou emprestado acidentalmente? Ele estava arrombando às 2 da manhã com um pé de cabra. O advogado continuou. Ele estava sendo um bom vizinho. E o fato de você ter um vidro perigoso no nível do chão, sem placas de aviso, constitui um incômodo atrativo. Dave assentiu seriamente. Eu poderia ter morrido de perda de sangue. Você tem sorte de eu estar pedindo apenas as despesas médicas. Eles queriam $8.000 pela visita dele ao pronto-socorro, consultas de acompanhamento e por dor e sofrimento. Eu disse a eles para conversarem com minha câmera de segurança e bati a porta. 2 semanas depois, recebi os papéis de um processo judicial de verdade. Dave estava me processando em $25.000, alegando manutenção negligente da propriedade. A história dele havia evoluído. Agora ele afirmava que estava verificando uma atividade suspeita ao redor da minha garagem quando caiu através da minha janela defeituosa. O processo dizia que eu era obrigado a manter condições seguras para visitantes legítimos em minha propriedade. Contratei um advogado que riu quando mostrei a ele a filmagem da segurança. Isso é ridículo, disse ele. Vamos conseguir que isso seja arquivado facilmente. Mas o advogado de Dave tinha feito a lição de casa. Ele encontrou uma obscura portaria municipal sobre janelas no nível do chão que precisavam de película de segurança ou adesivos de aviso. Minha janela tecnicamente violava essa regra, embora estivesse em minha própria propriedade e Dave estivesse cometendo um crime grave quando a quebrou. O caso se arrastou por 4 meses. Dave começou a dizer aos vizinhos que eu era algum tipo de proprietário perigoso que montava armadilhas para pessoas inocentes. Ele poderia ter me matado, Dave dizia no supermercado. E se fosse uma criança? Alguns vizinhos realmente começaram a me evitar, como se eu fosse o problema. Finalmente, fomos ao tribunal. Levei minha filmagem de segurança mostrando Dave claramente arrombando com ferramentas. O advogado de Dave argumentou que, independentemente das ações de seu cliente, eu era legalmente obrigado a manter condições seguras. O juiz assistiu ao vídeo 3 vezes. Dave estava sentado lá com sua melhor camisa, agindo como a vítima. Então, o juiz perguntou diretamente a Dave: Senhor, pode explicar por que o senhor estava nesta propriedade às 2 da manhã com um pé de cabra? A história toda de Dave desmoronou. Ele começou a gaguejar sobre devolver ferramentas, depois afirmou que pensou ter ouvido alguém arrombando. O juiz arquivou o caso e ordenou que Dave pagasse meus honorários advocatícios. Mas aqui vem a melhor parte. Acontece que Dave vinha aplicando esse golpe em outros bairros e meu advogado encontrou outros 2 casos semelhantes em que ele se feriu na propriedade de outras pessoas e as processou. Dave se mudou 3 meses depois e eu ainda tenho aquela câmera de segurança e agora todas as minhas janelas têm película de segurança.